Um milionário acorda amarrado num galpão abandonado. Ferido e sem entender nada, implora por ajuda, até que das sombras surge um menino de rua, sujo e desconfiado. Se me salvar, eu te adoto, o homem sussurra, à beira do desespero. O que o garoto faz a seguir muda o destino dos dois e revela um segredo que vai chocar o país. Antes de começarmos, comenta aqui de onde você está assistindo e deixa um curtir, porque essa história vai mexer com o seu coração. O som de goteiras foi a primeira coisa que ele ouviu. Tic-tac, tic-tac. Não era um relógio, era o som metálico da água pingando de algum cano enferrujado lá no alto. O segundo som foi o da própria respiração, rouca e irregular. Adriano Vasquez tentou abrir os olhos, mas o ar frio o fez tossir. O gosto de ferrugem e sangue estava preso na boca. Quando finalmente conseguiu focar a visão, percebeu que o chão era de cimento cru, coberto de manchas escuras. As mãos estavam amarradas. Arames cortavam o pulso, a pele colava nas pontas enferrujadas. A primeira reação foi tentar gritar. Nada saiu, a garganta queimava. Ele engoliu seco e tentou se mover. Dor, uma fisgada nas costelas. O corpo respondia como se tivesse sido espancado. A claridade vinha apenas de uma lâmpada pendurada por fios soltos, oscilando. O som distante de vento entrando por janelas quebradas criava uma espécie de lamento. Ele não sabia onde estava. Uma lembrança piscou. O volante do carro, o som de pneus derrapando, alguém gritando seu nome. Depois o vazio. Agora, só o frio. Adriano respirou fundo. Tentou puxar o arame. A ferrugem se partiu em pedaços pontiagudos que rasgaram o punho. Sangue quente escorreu. Alguém... A voz falhou. Alguém... Me ajuda? O eco voltou. Lento, quase zombeteiro. Nada respondeu. Por um instante, o milionário lembrou-se da última noite antes de tudo desabar. O jantar de negócios, o sócio falando sobre parcerias públicas, o olhar estranho antes do brinde. Depois, o escuro. E agora, aquilo. O som de algo se mexendo interrompeu o pensamento. Passos, leves, irregulares. Alguém ali. Adriano levantou a cabeça com esforço. Entre as sombras, um vulto pequeno se aproximou. Quem está aí? Ele perguntou, a voz falhando. Me ajuda, por favor. Silêncio. O vulto ficou parado por um momento. Depois, uma voz fina, desconfiada. Você está vivo? Adriano tentou ver melhor. O vulto era de um menino magro, sujo, vestindo um moletom rasgado, os pés descalços, os olhos atentos, de quem aprendeu a desconfiar do mundo. Me ajuda, Adriano repetiu com dificuldade. Eu preciso sair daqui. Isso aqui é privado, tio. O menino respondeu, olhando em volta. Eu só entro aqui para catar coisa. Eu pago quanto quiser. O menino riu. Um riso curto, descrente. Dinheiro? Aqui não compra nada. Adriano tentou se mover e o arame puxou a carne. Ele gritou de dor. O menino recuou, assustado. Por favor, ele insistiu. Me tira daqui. Por um instante, o garoto ficou imóvel. O som das goteiras era o único ruído entre eles. O homem respirava com dificuldade e o menino observava o desespero que escorria dele como o sangue do pulso. Se me salvar... Adriano engoliu em seco, a voz quebrada. Se me salvar, eu te adoto. O menino congelou. Os olhos, antes curiosos, agora brilhavam com incredulidade. O quê? Ele perguntou. Você ouviu, o homem murmurou. Me tira daqui e eu te levo comigo. O menino se aproximou lentamente. E por que eu acreditaria nisso? Porque eu... Adriano respirou com dor. Porque eu juro... O garoto observou o estado dele. A roupa cara rasgada, o relógio de ouro arranhado, o rosto inchado. Um homem que claramente não pertencia àquele lugar. E ainda assim ali estava, implorando. Já te prometeram coisa antes? Adriano perguntou com voz fraca. Muitas, o menino respondeu. Nenhuma cumprida.
Um trovão distante fez vibrar o teto de zinco. A luz piscou. Por um segundo, o garoto pensou em ir embora. Aquele homem podia ser bandido, podia estar fingindo. Mas havia algo na voz dele, uma mistura de desespero e cansaço, que soava diferente. Ele se aproximou devagar, viu o sangue nas mãos amarradas, os cortes fundos. Viu o tremor nos lábios, e então, sem dizer nada, puxou uma lâmina pequena do bolso, uma faca velha de cortar fio de cobre. "Fica quieto", ele murmurou. "Se fizer barulho, eles voltam." Adriano assentiu. O garoto começou a serrar o arame. A lâmina enferrujada cortava devagar, emitindo um som áspero. "Qual seu nome?" O homem sussurrou. "Lucas." "E o seu?" "Adriano." "Adriano o quê?" "Vasques." O menino parou um segundo. "O dono das empresas Vasques? Aquele da TV?" "Era." Lucas franziu a testa. "Então, o que você está fazendo aqui?" Adriano tentou responder, mas a dor voltou. "Fui traído." A lâmina continuava roçando o metal, faíscas pequenas saltando no escuro. "Isso aqui é perigoso." Lucas murmurou. "Esse galpão tem dono. Gente ruim." "Eu percebi." Adriano respondeu com esforço. A cada movimento, o som da chuva aumentava, abafando os passos do lado de fora. O último fio se partiu com um estalo. As mãos de Adriano se soltaram. O sangue escorreu, mas o alívio foi imediato. Ele caiu de joelhos, respirando fundo. Lucas olhou para ele sem saber o que fazer. "Consegue andar?" "Eu acho que sim." Adriano tentou se levantar, mas cambaleou. Lucas segurou o braço dele, sustentando o peso. A cena era quase absurda. Um garoto franzino apoiando um homem adulto, vestido de terno rasgado, sujo, machucado. Eles caminharam até a porta lateral do galpão. O vento frio entrou como uma lâmina. Do lado de fora, uma cidade que parecia esquecida, postes piscando, lixo acumulado, cães famintos. "Para onde?" Lucas perguntou. "Só para longe daqui." O menino olhou em volta. "Eu conheço uns becos. Vem." Seguiram pelas ruas molhadas, passando por prédios abandonados. O som da chuva encobria o barulho dos passos. Adriano mancava e Lucas o puxava com impaciência. "Você mora onde?" O homem perguntou. "Aqui." Ele apontou para um abrigo feito com pedaços de lona e ferro. "É o que dá para chamar de casa." Entraram. Dentro havia caixas, cobertores sujos e restos de comida. Lucas empurrou um caixote. "Senta aí." Adriano se sentou exausto. O menino pegou um pedaço de pano e limpou o sangue do pulso dele. "Isso vai infeccionar." "Já me feri pior," Adriano respondeu. "Você não parece o tipo que se machuca muito." "Ultimamente ando sendo esse tipo." Um silêncio pesado se instalou. Lucas observava o rosto do homem, tentando entender por que alguém tão rico parecia tão vazio. "Por que quer que eu te salve?" ele perguntou de repente. "Tem um monte de gente que você podia pagar para isso." Adriano o olhou nos olhos. "Porque não confio mais em ninguém." A sinceridade crua na voz dele fez o menino se calar. O vento passou pelas frestas do abrigo, fazendo a lona tremer. Lucas abriu os olhos, ouvindo o som distante da chuva. Adriano dormia encostado na parede, o corpo tenso, o rosto pálido. O menino ficou observando-o por alguns segundos. Um homem que parecia ter tudo e, ao mesmo tempo, nada. Um ruído metálico ecoou lá fora. Depois outro. Ele gelou. "Ei, acorda!" sussurrou, sacudindo o ombro de Adriano. "A gente precisa sair." O homem piscou, confuso. "O quê?" Eles voltaram. Os caras do galpão. Adriano se ergueu com esforço. A dor o fez grunhir, mas se manteve em pé. "Tem certeza?" "Tenho." "E se acharem a gente aqui, acabou." Os dois saíram do abrigo. A chuva fina encobria o som dos passos. Lucas puxava Adriano pelo braço, desviando de poças e muros pichados. O homem mancava, respirando com dificuldade. Atrás, vozes abafadas. "Anda logo", disse o garoto. "Segue meu ritmo." Correram por becos estreitos até chegar a uma avenida deserta. Os postes piscavam, lançando luzes amareladas no asfalto.
Lucas puxou o homem para baixo de uma marquise quebrada. Uma caminhonete preta passou devagar, faróis varrendo o beco. Os dois se abaixaram. O veículo parou por um instante, depois seguiu adiante. Lucas soltou o ar. Eu falei que eles iam voltar. Adriano o olhou cansado. Você vive assim o tempo todo? Assim como? Fugindo. É o que tem para hoje. Respondeu o garoto seco. A chuva virou garoa. Vem. Lucas o guiou por uma escadaria até um terreno murado, onde uma estrutura de ferro e tábuas servia de abrigo. Aqui ninguém vem, disse ele. Só eu. Os dois se sentaram. O som das gotas no teto era constante. Por alguns minutos ficaram em silêncio. Adriano olhou para o chão, tentando organizar as lembranças. Um lampejo. O carro, a estrada molhada, o celular tocando, a voz do sócio dizendo, tá tudo sob controle. Depois o clarão e o nada. Lucas percebeu o olhar distante. Tá lembrando de alguma coisa? Uma emboscada, murmurou. Eu acho que me quiseram fora do caminho. O garoto não respondeu. Vasculhou uma caixa velha, procurando algo útil. Tô vendo que você arrumou inimigo grande. Mais do que devia. Adriano admitiu. Um ruído veio de fora. Algo sendo chutado. Lucas apagou o fogo do tambor e sussurrou. Fica quieto. Passos. Vozes. Um lampejo de lanterna. Os dois se encolheram no escuro. Depois, silêncio. As vozes se afastaram. Lucas respirou fundo. Eles estão caçando você. A coisa certa tem preço. Adriano respondeu baixo. O garoto limpou as mãos dele com uma garrafa de água da chuva. Isso vai arder. Jogou o líquido nos ferimentos. O homem cerrou os dentes, mas não reclamou. Por que me ajudou, Lucas? Perguntou. Nem sei, respondeu o menino. Talvez porque sua cara de perdido é pior que a minha. O silêncio voltou. Adriano olhou para o canto do abrigo e viu algo brilhar. Um celular quebrado, coberto de poeira. Pegou o aparelho, apertou o botão. A tela rachada acendeu por um instante, mostrando uma mensagem fragmentada. Notícia confirmada. Adriano Vasques. Encontrado sem vida. O coração dele parou por um segundo. Leu de novo. Sem vida. A mão tremeu. O aparelho desligou. Lucas voltou com uma sacola de plástico nas mãos. Consegui pão velho. Viu o olhar do homem e parou. O que foi? Adriano levantou o celular com dificuldade. Estão dizendo que eu morri. O menino franziu o senho, sem entender. Já como assim? Adriano olhou para ele, pálido. Quer dizer que... alguém quer que eu continue morto. A chuva engrossou outra vez, batendo nas chapas de ferro com força. Lucas se aproximou, olhou a tela quebrada e depois para o homem. Então é pior do que eu pensei, tio. Adriano manteve o olhar fixo na escuridão. A frase na tela parecia pulsar dentro da cabeça dele. Ele respirou fundo, o corpo ainda trêmulo. Lá fora, o trovão ecoou sobre a cidade esquecida. E dentro daquele abrigo feito de sucata, dois mundos completamente diferentes se encontraram de vez. O da sobrevivência e o do poder. Ambos agora fugindo do mesmo inimigo. O barulho da chuva diminuiu, mas o frio permaneceu. O abrigo de ferro e tábuas rangia com o vento, e o ar dentro dele cheirava a ferrugem e fumaça apagada. Adriano Vasques passou boa parte da madrugada acordado, o olhar perdido na escuridão. Do outro lado, encolhido entre cobertores velhos, Lucas dormia com um dos braços por baixo da cabeça e a faca velha ao alcance da mão. Adriano observou o menino por um tempo. Cada movimento dele era leve, como o de quem aprendeu a dormir pronto para correr. Não parecia ter 12 anos. Havia algo nos olhos, no jeito atento, que soava mais adulto do que devia. O homem respirou fundo e tentou se acomodar. O pulso latejava, o corpo ainda doía, mas agora o que pesava mais era o silêncio. Ele precisava entender onde estava e quem era aquele garoto que o havia tirado do galpão. Quando o sol começou a despontar, filtrado pela fumaça da cidade, Lucas se mexeu. "Tá acordado faz tempo?" murmurou, ainda sonolento.
Desde que percebi que não sei para onde ir, respondeu Adriano, rouco. Lucas se espreguiçou, pegou um pedaço de pão da sacola e mordeu. Bem-vindo ao clube. Adriano o olhou sem saber se ria ou lamentava. Quantos anos você tem? 12, acho. Ele deu de ombros. Ninguém nunca contou direito. E sua família? O menino mastigou devagar. Não tenho. Adriano esperou mais detalhes, mas Lucas parecia não querer continuar. Ele se levantou, pegou a garrafa com água da chuva e bebeu um gole. Tá pensando em voltar para onde te acharam? Perguntou. Ainda não. Então fica quieto aqui. A polícia não pisa por essas bandas. Adriano o observava com curiosidade. Como veio parar aqui? Lucas hesitou. Depois se sentou de novo. Orfanato. Fui colocado lá quando era pequeno. Um dia, chegaram uns caras dizendo que iam levar uns meninos para um programa de ajuda. Nunca mais voltaram. Eu pulei o muro e corri. Ele falava sem emoção, como quem repete uma história antiga demais para doer. E desde então vive sozinho. Nem sempre sozinho, às vezes com gente pior que a solidão. O silêncio se estendeu. Adriano passou a mão no rosto, tentando entender. Você não tem medo? Medo de quê? De morrer, de se machucar, de ficar invisível. Lucas deu um meio sorriso. Invisível eu já sou. As palavras ficaram suspensas. Adriano engoliu seco. O menino falava com uma calma que o desconcertava. Uma calma que não era paz, era resignação. O homem tentou mudar o rumo da conversa. Posso te pagar pelo que fez. Ele tirou do bolso interno um cartão amassado, o único que restara. Quando eu resolver isso, vou te recompensar direito. Lucas olhou para ele e riu de leve. Tá brincando comigo? Não, eu não te ajudei por dinheiro, tio. Adriano insistiu. É o mínimo que posso fazer. O menino largou o pão e ficou sério. Não quero seu dinheiro. Eu quero respeito. As palavras cortaram o ar como faca. Adriano não respondeu de imediato. Percebeu o erro. Lucas se levantou, foi até a entrada do abrigo e afastou a lona para olhar a rua. Você acha que tudo se compra? É por isso que acabou amarrado. A frase foi dura, mas verdadeira. Adriano sentiu como se algo dentro dele se partisse de novo. Só que, dessa vez, não era o corpo. Desculpa, disse baixando o tom. Você tem razão. O menino não respondeu. Ficou olhando a chuva cair sobre as poças pensativo. O som constante das gotas no ferro parecia o único relógio daquele mundo sem tempo. A tarde foi passando lenta. Lucas voltou e mexeu em uma caixa de ferramentas. Esses caras vão procurar de novo, disse, sem olhar para ele. A gente tem que ficar quieto uns dias. A gente? Adriano perguntou. Agora você está comigo, até sarar. O homem soltou um leve sorriso. Isso quer dizer que estou sob sua proteção? Quer dizer que eu não quero ter trabalho para te enterrar. Lucas respondeu seco, mas o canto da boca denunciava a ironia. O céu começou a escurecer. No fim da tarde, o vento gelado trouxe um grupo barulhento para perto do terreno. Vozes altas, risadas forçadas, o som metálico de alguma coisa sendo arrastada. Lucas espiou por uma fenda. Droga, sussurrou. É o Guto e a turma dele. Quem são? Adriano perguntou. Donos da rua. Mexe com eles e some. O menino pegou a faca. Adriano tentou impedi-lo. Deixa pra lá. Se eles virem a gente, você vai voltar pro chão e eu para um buraco. O homem quis dizer algo, mas o garoto já havia saído. A noite caiu depressa. Lá fora, sob o brilho fraco dos postes, Lucas se aproximou devagar do grupo. Eram 3 garotos mais velhos, revirando as latas do abrigo ao lado. Esse canto é meu, disse Lucas firme. Os outros riram. Desde quando o moleque manda aqui? O maior zombou. Lucas manteve o olhar firme. Desde que ninguém mais teve coragem de ficar. O primeiro tentou empurrá-lo. O garoto desviou e golpeou com o cabo da faca. Rápido. O som seco fez os outros recuarem. Some daqui, disse ele, e leva seus amigos. Os 3 saíram resmungando, um deles mancando. Lucas ficou parado, ofegante, a lâmina firme nas mãos.
Do abrigo, Adriano observava pela fresta. Viu o menino imóvel, pronto para reagir de novo se fosse preciso. Não havia medo ali, só o instinto de quem aprendeu a lutar sem ninguém por perto. Quando Lucas voltou, as mãos ainda tremiam um pouco. "Tá tudo certo", disse, evitando o olhar do homem. Adriano assentiu, sem palavras. O garoto se encolheu no canto, encostando-se à parede de ferro. O silêncio voltou, mas era outro tipo de silêncio. Não de desconfiança, e sim de respeito. Adriano observou o pequeno corpo exausto, a respiração pesada, a faca ainda ao lado. Percebeu pela primeira vez que aquele menino não apenas o havia salvado do galpão, o estava salvando de algo mais profundo, de uma prisão invisível que ele mesmo havia construído. O amanhecer chegou tímido, filtrado por nuvens cinzentas. A cidade acordava devagar, mas ali, no abrigo de ferro e tábuas, o tempo ainda parecia parado. Adriano acordou com o som distante de buzinas e passos apressados. O corpo doía menos, embora cada movimento ainda lembrasse o quanto estava longe de estar inteiro. Lucas já estava de pé, mexendo em fios e latas. Tinha o olhar concentrado de quem sabia transformar sucata em ferramenta. "Dormiu?", perguntou sem virar o rosto. "Um pouco." Adriano ajeitou o pano que cobria o braço. "Sonhei que ainda estava amarrado." "Aqui é quase a mesma coisa", respondeu o menino seco, mas com um leve tom de humor. O homem esboçou um sorriso cansado. "Obrigado por ontem." "Já passou." Lucas deu de ombros. "A rua não espera agradecimento." Adriano ficou em silêncio por um instante, observando o garoto. Depois, olhou o velho celular que havia encontrado na noite anterior. A tela trincada refletia a luz pálida do dia. Tentou ligá-lo de novo. Nada. Mas a mensagem ainda ecoava na cabeça. Adriano Vasques, encontrado sem vida. Ele precisava saber quem estava por trás daquilo. "Lucas", chamou sem tirar os olhos do aparelho. "Preciso encontrar um jeito de saber o que aconteceu comigo. O que quer dizer? Alguém armou tudo. Me sequestraram, me deixaram para morrer e agora estão dizendo que eu tô morto. E como pretende descobrir? Eu tinha um sócio, Eduardo Teles. Se ele tomou meu lugar, deve ter deixado rastros." Lucas cruzou os braços desconfiado. "E você acha que dá para procurar rastros com esse corpo aí?" Adriano o encarou. "Você tem outra ideia?" O menino olhou pela fresta do abrigo, pensativo. "Talvez, mas precisa sair daqui. Esse lugar fede a problema." O milionário respirou fundo. O frio do ar misturado ao cheiro de ferrugem parecia grudar na pele. Ele tentou se levantar, apoiando-se no ferro. Lucas o ajudou, firme, devagar. Saíram pouco depois, passando pelos becos molhados. O céu ainda ameaçava chuva. A cada passo, Adriano sentia o corpo pesar menos, mas a cabeça continuava confusa. Lembranças soltas, flashes de conversa, o rosto de Eduardo no jantar. Cruzaram uma rua estreita e chegaram a uma praça abandonada tomada por mato. No centro, uma construção antiga se erguia, com vitrais quebrados e portas semiabertas. Uma igreja esquecida. "Aqui?", Adriano perguntou. "Aqui ninguém vem", disse Lucas. "É boa para se esconder." Entraram. O interior estava coberto de pó e folhas secas, bancos de madeira tombados, estátuas cobertas por panos rasgados e um crucifixo pendendo torto sobre o altar. A luz atravessava as frestas do teto, desenhando faixas douradas no chão. Adriano sentou-se num banco e respirou o ar úmido. "Estranho", murmurou. "Nunca fui religioso, mas esse lugar me parece calmo." Lucas deu de ombros. "Acho que Deus esqueceu daqui faz tempo." O homem sorriu de leve. "Ou talvez esteja esperando alguém lembrar dele." O garoto caminhou entre os bancos, chutando pedaços de madeira. "E se te acharem aqui?" "Se me acharem, ao menos vai ter onde rezar." Lucas o olhou meio divertido. "Você fala igual aos caras da TV." "E você, igual a quem aprendeu sozinho." "Aprendi o suficiente para não morrer de bobeira." O silêncio caiu entre os dois.
Adriano pegou o celular e começou a desmontá-lo com uma ferramenta enferrujada que Lucas trouxe. Depois de alguns minutos, conseguiu ligar a tela por alguns segundos. Um símbolo piscou. Ele abriu o histórico de mensagens, notícias, contatos empresariais, alertas de transferência bancária e então um arquivo recente, uma notificação automática. Eduardo Teles assume interinamente o controle do Grupo Vasques após confirmação de falecimento do sócio majoritário. O ar sumiu por um instante. Adriano leu a linha 3 vezes, até as palavras perderem sentido. Ele fez isso, sussurrou. Assumiu tudo. Lucas se aproximou. Quem é ele? Meu sócio, meu amigo. A voz falhou. O menino ficou quieto, esperando. Adriano respirou fundo e falou com calma. Eu construí aquela empresa com ele. Confiei mais em Eduardo do que em qualquer um. Depois da morte da minha esposa, ele foi o único que ficou por perto. Sua esposa? Perguntou Lucas, curioso. Adriano assentiu, o olhar distante. Marina. Ela era jornalista, forte, teimosa, e acreditava que todo mundo merecia uma segunda chance. Ele parou por um instante, tentando controlar a voz. Há 4 anos, sofreu um acidente. Disseram que foi falha mecânica, mas descobri depois que não. Lucas se aproximou devagar, sentando-se no banco ao lado. O que aconteceu de verdade? Um invasor digital mexeu nos sistemas do carro. Travou os freios. Adriano passou a mão no rosto, cansado. Eu soube depois que ele foi contratado por alguém que queria me atingir. O menino ficou em silêncio. O som das goteiras voltava a marcar o tempo dentro da igreja. Eduardo, concluiu o homem com a voz baixa. Foi ele. Marina estava voltando de uma entrevista que podia expor um esquema dele. Eu nunca provei, mas agora tudo se encaixa. Lucas olhou o chão. Então esse cara não te matou só uma vez? A frase saiu firme como uma sentença. Adriano levantou o olhar. O menino o observava com uma seriedade rara, sem medo, sem dó. Só uma lucidez dura demais para alguém tão novo. Ele te tirou a mulher e agora quer apagar quem sobrou, completou Lucas. É, disse Adriano, com um nó na garganta. E o pior é que conseguiu por enquanto. O vento atravessou as frestas, fazendo o crucifixo ranger. Lucas se levantou e caminhou até o altar, olhando as velas derretidas, o pó cobrindo tudo. Sabe, tem gente que morre sem morrer, tipo você. Como assim? Tá respirando, mas tá apagado por dentro. Adriano olhou o chão. Acho que você tem razão. O menino virou-se, apoiando as mãos na beira do altar. Então começa por aqui. Se quiser sair dessa, precisa voltar a existir. Adriano ficou olhando o garoto por um tempo, surpreso com a firmeza das palavras. Não respondeu. Apenas respirou fundo, sentindo o peso diminuir por um segundo. Lá fora, a chuva voltava fina, desenhando sombras no vitral quebrado. A cidade seguia indiferente, mas dentro daquela igreja abandonada, 2 almas quebradas tentavam, sem perceber, devolver uma à outra o sentido de estar vivo. A manhã seguinte nasceu pesada, envolta por um nevoeiro que parecia esconder a cidade inteira. Dentro da igreja abandonada, Adriano já estava desperto. Tinha improvisado um pequeno canto com caixas e cobertores, onde espalhava os restos do celular desmontado, fios e pedaços de metal que Lucas havia juntado. O menino dormia encostado em um banco, o capuz cobrindo metade do rosto. Parecia em paz, mas Adriano sabia que era o tipo de sono leve de quem está sempre pronto para reagir. Ele olhou o celular desligado. Aquilo era tudo o que restava da antiga vida, e talvez a única pista. Fez um teste, conectou o chip num aparelho velho encontrado entre as coisas de Lucas. A tela acendeu. Sinal fraco. E então uma lista de contatos apareceu. Entre os nomes, um em especial, Clara Menezes. Ele hesitou antes de tocar. Clara fora jornalista, amiga de Marina. Tinham trabalhado juntas em investigações sobre fraudes digitais.
O tipo de coisa que Eduardo sempre dizia não valer a pena cutucar. Adriano respirou fundo e apertou o botão. A ligação caiu direto na caixa postal. Tentou outra vez. Nada. No terceiro toque, uma voz atendeu, rouca e apressada. Quem tá falando? Clara, sou eu. Adriano Vasques. Silêncio. Um longo segundo de descrença. Isso é alguma brincadeira? Não, eu tô vivo. A respiração do outro lado ficou pesada. Disseram que encontraram seu corpo, Adriano. O enterro, tudo. Montaram tudo. Eu preciso entender o que está acontecendo. Clara parecia tentar organizar o pensamento. O que você sabe até agora? Só que Eduardo assumiu a empresa e me apagou. Um som de teclado surgiu do outro lado da linha. Eu venho investigando isso desde o acidente da Marina, ela disse. Eduardo criou um sistema de registro digital com o governo, supostamente para gerenciar benefícios sociais. Mas na base de dados, há identidades de crianças que oficialmente não existem. Adriano sentiu o estômago revirar. Identidades falsas? Falsas, mas criadas a partir de nomes de crianças desaparecidas. Eles usam essas identidades para movimentar verba pública e lavar dinheiro em campanhas de caridade fantasma. O silêncio caiu pesado. Lucas, que havia acordado sem querer, ouvia tudo quieto no canto. Me envia o que tiver, pediu Adriano. É arriscado. Esse sistema tem rastreio. Se perceberem, rastreiam você em minutos. Eu assumo o risco. Um ruído no telefone, depois o bip de transferência. Um arquivo apareceu no visor. Projeto Exo, lista parcial. A ligação caiu. Adriano abriu o arquivo. Uma planilha simples, nomes e números de registro. 132 perfis de crianças cadastradas em instituições que não existiam. Lucas se aproximou curioso. O que é isso? Nomes, identidades falsas. Não são falsas. Ele pegou o celular das mãos de Adriano. Eu conheço esse nome aqui. O homem franziu a testa. Qual? Kaique Nobre. Ele morava comigo num abrigo. Um dia, apareceu um cara dizendo que ia levar ele para um lar melhor. Nunca mais voltou. Adriano o encarou em silêncio. E esse abrigo? Fica perto do galpão onde te encontrei. Eu fugi de lá. Os caras vinham com crachá. Diziam que eram assistentes sociais. Mas os meninos sumiam. O peso da revelação caiu entre eles. Aquilo não era apenas um golpe digital. Era algo muito mais profundo. Um sistema que se alimentava das sombras das crianças que ninguém procurava. Adriano passou a mão nos cabelos, sentindo o ar faltar. Meu Deus, eles estão usando essas crianças como identidades de fachada. Tipo, fantasma? Exatamente. Cada criança é um número, uma conta, um repasse de verba que vai direto para o bolso de alguém. Lucas apertou o punho. Kaique não era um número. O tom do menino fez Adriano calar. Havia uma fúria silenciosa ali, a mesma que ele próprio sentira anos atrás ao perder Marina. A voz de Lucas saiu firme. Se esses caras estão usando o nome de gente de verdade, dá para provar. Como? O galpão. Lá tinham pastas, papéis. Eu lembro de umas caixas com nomes. Adriano hesitou. É perigoso voltar. Já foi perigoso desde que você abriu os olhos lá. Lucas cruzou os braços. Mas se não voltar, nunca vai limpar o nome nem o sangue que derramaram por isso. As palavras pesaram no ar. Adriano o olhou e por um instante viu Marina naquela mesma firmeza. Respirou fundo. Tudo bem, a gente volta. Lucas assentiu, já em modo prático. Então espera escurecer. Ninguém mexe naquele galpão à noite. O homem ficou olhando o crucifixo torto acima do altar, a luz do dia atravessando o vidro sujo. Sabia que dali em diante não havia retorno. Lucas guardou o celular dentro da mochila e puxou o capuz. Se a gente vai caçar prova, é bom você aprender a andar em silêncio. E você, a confiar em alguém? Respondeu Adriano. O menino deu um meio sorriso. Vamos ver quem aprende primeiro. A chuva recomeçou, fina, constante.
Do lado de fora, a cidade seguia indiferente, mas dentro daquela velha igreja, 2 fugitivos planejavam voltar ao coração do perigo. Não por dinheiro nem por vingança, mas porque, pela primeira vez, ambos tinham algo que não podiam mais perder: um nome. A noite caiu pesada, sem estrelas. O ar estava úmido e a neblina que vinha do rio cobria os becos como um manto. Lucas caminhava na frente, passos rápidos e seguros, desviando de poças e pilhas de lixo. Adriano o seguia de perto, o capuz baixo, o coração acelerado. O som da chuva fina batendo no ferro das coberturas fazia tudo parecer mais distante, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir. O galpão surgia ao longe, um esqueleto de concreto e ferrugem, exatamente como na primeira vez. Adriano parou um instante. O lugar parecia mais frio do que lembrava. As janelas quebradas deixavam o vento assobiar e o portão rangia devagar, empurrado pela brisa. "É aqui", disse Lucas. "Ninguém vem desde o dia que te tiraram." Eles se aproximaram com cuidado. O chão estava coberto de lama e pedaços de vidro. Adriano sentia o corpo reagir à memória, o cheiro do mofo, o som das goteiras. Tudo igual. "Tem certeza disso?" perguntou, olhando ao redor. "Tenho." Lucas apontou para uma lateral do galpão. "Lá dentro tem uma sala trancada. Os caras guardavam caixas lá." Entraram. O ar era denso, carregado de poeira. O feixe de luz da lanterna tremia na mão de Lucas, iluminando as paredes descascadas. Em alguns pontos, marcas de mãos pequenas sujavam o concreto. Adriano parou diante delas em silêncio. "Crianças", murmurou. "Elas estiveram aqui." Lucas apenas assentiu. Andaram mais fundo. O eco dos passos parecia maior que o espaço. Quando chegaram à sala mencionada, a porta estava entreaberta, o cadeado quebrado. Lucas empurrou devagar. O rangido cortou o ar. Lá dentro, caixas empilhadas, fichas espalhadas e pedaços de papel queimado. O menino acendeu a lanterna e começou a revirar. "Olha isso, tio!" Ergueu um crachá derretido pelo fogo. "Projeto Voz Ativa." Adriano pegou o plástico queimado, o nome da empresa por trás do sistema. Esse era o programa que Eduardo criou com o governo, disse, mais para si mesmo. Disseram que era para registrar menores de idade em vulnerabilidade. Lucas franziu o senho. "Mas eles não registravam, né? Eles sumiam com eles." O homem olhou ao redor. A cena falava por si. Colchões velhos num canto, brinquedos quebrados, restos de roupas infantis. Tudo ali parecia um cemitério silencioso de infâncias interrompidas. O menino, agachado, remexia o fundo de uma caixa. De repente, parou. "Espera!" Ele puxou um envelope chamuscado. Na frente, um nome quase ilegível. Helena Sampaio. Adriano sentiu o corpo gelar. "Helena", sussurrou. "Ela trabalhava comigo, no setor de dados sociais. Desapareceu há uns 12 anos. Lucas abriu o envelope com cuidado. Dentro, folhas queimadas nas bordas, pedaços de relatórios, fotos antigas. Em uma delas, uma mulher sorrindo, cabelos curtos, expressão doce, segurando um bebê envolto em um cobertor azul. O menino virou a foto e Adriano se aproximou. A mulher era, sem dúvida, Helena. Mas o que fez o ar sumir foi o detalhe. O bebê tinha uma pequena cicatriz, em forma de meia-lua no ombro esquerdo. Lucas ficou imóvel. Devagar, abaixou a gola da blusa e mostrou o mesmo sinal na pele. "Essa cicatriz", murmurou. "Eu nasci com ela." O silêncio que se seguiu parecia mais alto que o vento lá fora. Adriano encarou o menino, o coração batendo descompassado. "Lucas, isso não pode ser coincidência." Ele pegou outra folha parcialmente queimada. Conseguiram ler apenas fragmentos de texto. "Bebê resgatado de incêndio em centro de internação irregular. Helena Sampaio desaparecida após denúncia anônima." Lucas tentava juntar os pedaços. "Isso é sobre mim?" "Pode ser." Adriano engoliu seco. Helena salvou alguém e desapareceu logo depois.
O menino observava a foto com os olhos marejados, mas o rosto ainda firme. Então, ela morreu tentando salvar um bebê. Sim, respondeu Adriano com a voz baixa. E esse bebê pode ter sido você. Lucas se afastou um passo, sem conseguir soltar a foto. Por um momento parecia tudo distante e real. As sombras dançavam nas paredes enquanto o vento passava pelas frestas. Por que ninguém nunca me procurou? Perguntou quase num sussurro. Talvez porque quiseram apagar tudo, disse Adriano. Você sobreviveu a algo que devia ter sido esquecido. O garoto fechou o envelope tremendo levemente. Helena, era sua funcionária? Era. Uma das melhores. Marina confiava nela. Elas trabalhavam juntas antes do acidente. Os dois ficaram quietos, lado a lado, olhando os papéis queimados. O galpão parecia murmurar histórias invisíveis, vozes antigas, ecos de passos pequenos, fragmentos de nomes que o tempo tentou engolir. Lucas passou a mão pelo concreto pensativo. Então, se eu era esse bebê, alguém tentou me apagar também. Adriano assentiu com o olhar pesado. E agora sabemos que o mesmo sistema que matou Helena e Marina ainda está funcionando. O menino respirou fundo e olhou a escuridão ao redor. Então é aqui que começa. Apertou o envelope contra o peito. A gente precisa achar tudo o que sobrou. Cuidado, advertiu Adriano. Se Eduardo descobrir que estamos vivos, e com isso não vai hesitar. Eu não tenho mais medo dele, disse Lucas. Já tiraram tudo que podiam de mim. Adriano se abaixou, pegando o crachá derretido. Não tudo. Olhou o menino com firmeza. Ainda temos nomes. E agora, provas. O vento soprou de novo, levantando folhas queimadas. Uma delas voou até o altar improvisado do galpão, um caixote coberto por poeira. Adriano a pegou. No canto superior, o logotipo apagado da empresa Vasques. Ele e Lucas trocaram um olhar silencioso. Tudo voltava para o mesmo lugar. Vamos levar o que der, disse Adriano. E amanhã a gente decide o próximo passo. Lucas assentiu, guardando a foto de Helena e o envelope. Antes de sair, olhou uma última vez para o galpão. O eco de um gotejar solitário encheu o espaço vazio. Sabe o que eu ouço aqui? Perguntou. O quê? Respondeu Adriano. Vozes, como se tivessem ficado presas. Adriano olhou o menino sem resposta, e juntos, em silêncio, deixaram o lugar que carregava as vozes do passado, sem saber que naquela noite o passado começava a falar de volta. O sol nasceu pálido, filtrado pela neblina que subia do rio. O noticiário da manhã começou como qualquer outro, até que o apresentador parou, surpreso, diante das imagens que chegavam em tempo real. Um homem alto, com o rosto cansado e o olhar determinado, caminhava entre câmeras e microfones. O letreiro na tela dizia: Adriano Vasques está vivo. As perguntas se atropelavam. Onde o senhor esteve? Foi sequestro? O senhor confirma o envolvimento de Eduardo Teles? Adriano parou diante das luzes e respirou fundo. Mas eu fui vítima de uma armação, disse, com a voz firme, ainda que rouca. Mas o mais grave é o que está por trás disso. O burburinho aumentou. Repórteres se empurravam, buscando uma palavra a mais. Ele continuou. Fui dado como morto para encobrir um crime que vai muito além da minha empresa. E agora quero justiça. A transmissão se espalhou como fogo. Em minutos, as redes sociais explodiram. Adriano Vasques ressuscita. O homem que voltou dos mortos. Milionário revela esquema secreto. Eduardo Teles assistia à entrevista de seu escritório, o rosto imóvel, os dedos tamborilando na mesa. Quando o repórter perguntou sobre ele, Adriano respondeu: Eduardo Teles é o responsável por tudo isso. O sorriso de Teles desapareceu. Poucas horas depois, uma nota oficial foi divulgada. O Grupo Vasques lamenta o estado mental de seu ex-presidente e repudia as falsas acusações. Adriano Vasques, infelizmente, não é mais parte da empresa. Nos bastidores, o caos.
Câmeras em frente à sede da corporação, advogados, declarações contraditórias. Adriano sabia que estava arriscando tudo, mas não havia mais volta. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Lucas observava a movimentação pela tela de uma loja de eletrônicos. A imagem de Adriano, cercado por repórteres, refletia nos olhos do menino. Um misto de orgulho e medo tomou conta dele. Ele fez isso por mim, pensou. Mas o momento de alívio durou pouco. Um carro preto parou na esquina. 2 homens desceram atentos, falando ao rádio. Lucas reconheceu um deles, o mesmo que rondava o galpão semanas atrás. Ele se afastou devagar, tentando não chamar atenção. Os homens olharam em volta, mostraram uma foto impressa para o dono da loja. O homem apontou na direção dele. Lucas correu, virou a esquina, atravessou a rua, pulou por cima de um muro. Os passos atrás dele ecoavam. Desceu uma escadaria, entrou num beco e se escondeu atrás de uma pilha de caixas. O coração batia rápido, mas o instinto era mais forte que o medo. Do outro lado da cidade, Adriano deixava a coletiva sob gritos e flashes. Entrou num carro velho emprestado por um antigo funcionário. No celular, uma mensagem piscava. Eles acharam o menino. Não, murmurou, apertando o volante. Dirigiu o mais rápido que pôde pelas avenidas congestionadas. Encontrou Lucas em um ponto de ônibus desativado, ofegante, o rosto coberto de fuligem. Como te acharam? Perguntou, ajudando o garoto a entrar no carro. Alguém mostrou minha cara. Estavam com a foto. Eles vão caçar a gente agora. Adriano olhou o retrovisor. O passado inteiro parecia vir atrás dele. Precisava de um lugar seguro. Onde ninguém pensaria em procurar. Dirigiu por mais de meia hora até chegar a um prédio antigo, discreto, com janelas cobertas de poeira. Parou o carro e desceu. Onde estamos? Perguntou Lucas. No apartamento da Marina. Subiram as escadas silenciosas. As chaves ainda estavam com Adriano, embora ele não cruzasse aquela porta há anos. Ao girar a fechadura, o cheiro de tempo esquecido os envolveu. A sala permanecia como ela havia deixado. Cortinas claras, livros empilhados, fotos antigas. Em uma delas, Marina sorria de braços dados com ele. Viva, confiante. Lucas observava tudo em silêncio. Ela era bonita, disse, quebrando o silêncio. Era. Adriano pousou a foto sobre a mesa. E valente. O menino caminhou até a janela. Aqui parece um lugar onde o tempo parou. E, de certo modo, parou mesmo, respondeu Adriano, com um olhar distante. A luz do fim de tarde entrava pelas frestas, criando sombras longas pelo chão. Adriano sentou-se, exausto, e passou a mão no rosto. Eles vão tentar me desmoralizar, dizer que enlouqueci, mas agora tenho provas. Lucas olhou para ele, sério. E o que vai fazer com elas? Mostrar ao mundo. A voz saiu firme. E garantir que o nome dela não tenha morrido à toa. O garoto ficou quieto por alguns segundos. Depois perguntou, você ainda pensa nela todos os dias? Todos. Adriano respirou fundo. E é por isso que não posso desistir. Lucas se sentou no chão, apoiando as costas na parede. Se ela fosse viva, ia gostar de saber que você está ajudando gente como eu. O homem sorriu cansado. Acho que sim. Ela acreditava em recomeços. O menino cruzou os braços. Então talvez esse seja o seu. Adriano o olhou com calma, e as palavras saíram quase num sussurro. E talvez o seu também. O silêncio se instalou sereno. Lá fora, o som distante das sirenes misturava-se ao vento que passava pelas janelas. Adriano se levantou, foi até a cozinha e voltou com um cobertor. Cobriu Lucas, que fingia não estar com frio. Dorme um pouco, disse. Amanhã a gente pensa no próximo passo. Lucas o observou, os olhos pesados de sono, mas a voz ainda desperta. Você falou na TV que quer justiça. Quero. Então promete que vai me proteger também? Adriano se ajoelhou ao lado dele, colocando a mão sobre o ombro do garoto. Prometo. A voz saiu firme, sincera. Como protegeria um filho? Lucas assentiu.
sem palavras. Fechou os olhos, encostado na parede. Adriano ficou ali por um instante observando e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia algo que não era culpa nem medo. Era pertencimento. A chuva voltara fina naquela manhã, riscando os vidros do antigo apartamento. A TV permanecia ligada, o som baixo, mas as manchetes ecoavam como socos. Ex-empresário Adriano Vasques é acusado de fraude e apropriação indevida. Antigo sócio Eduardo Teles apresenta documentos que questionam a sanidade do ex-presidente. O homem que voltou dos mortos agora enfrenta investigações. Adriano permaneceu parado diante da tela, o rosto tenso, os olhos sem brilho. O café esfriava nas mãos. Do outro lado da sala, Lucas observava em silêncio. O menino via o noticiário e sentia a raiva crescer, não só pelo que diziam, mas pela forma como diziam, com aquele tom frio de espetáculo. Eles mentem, disse Adriano, num murmúrio quase sem força. Forjaram tudo. Lucas cruzou os braços. E quem vai acreditar em você agora? Adriano não respondeu. Caminhou até a janela. A cidade lá fora seguia indiferente, como se ninguém notasse o desabamento de um homem. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. As manchetes se multiplicaram. As portas que antes se abriam, agora se fechavam. Advogados que antes o chamavam de amigo, pararam de atender. Em cada esquina, um comentário, um olhar torto. Até os antigos funcionários pareciam ter esquecido o quanto ele já fizera por eles. Lucas acompanhava tudo, em silêncio. O via tentando ligar, explicar, responder, enquanto o mundo o transformava num vilão. Você devia parar de se expor, disse o menino certa tarde. Tá só piorando. Se eu calar, eles vencem, respondeu Adriano. E se continuar, vai acabar preso de verdade. O tom do garoto era seco, direto. Adriano o olhou surpreso com a dureza. Você acha que devo desistir? Eu acho que devia sumir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Adriano se aproximou devagar. Eu não posso fugir. Pode sim. Você só não quer. Lucas se afastou, irritado. Quer provar para quem, hein? Para esses caras que estão te destruindo? Adriano respirou fundo, tentando manter a calma. Não é por eles. É por tudo que perdi. Pela Marina, pela Helena, pelas crianças que sumiram. O nome de Marina fez o menino hesitar por um segundo, mas a raiva voltou logo em seguida. E o que isso muda? Você grita, eles riem. Você mostra a verdade, eles apagam. Adriano se virou, a voz firme. Se eu não fizer nada, eu viro o que eles querem que eu seja, um fantasma. Lucas abaixou a cabeça, mordendo o lábio. O ar entre os dois parecia denso, prestes a explodir. Sabe o que é pior? Disse o menino sem encará-lo. Eu comecei a acreditar em você. A frase doeu mais que qualquer manchete. Adriano tentou responder, mas as palavras sumiram. Lucas, eu só quero que você tenha uma vida diferente da minha. Então para de me arrastar para o seu desastre. O garoto pegou a mochila. Eu sei me virar, sempre soube. Adriano deu um passo à frente, tentando contê-lo. Espera. Para quê? Para ver você se afundar de vez? Os dois se encararam, e por um momento o tempo pareceu parar. O homem via no olhar do menino o mesmo medo que sentia anos atrás, o medo de perder o pouco que ainda restava. Eu te prometi que ia te proteger, disse Adriano, com voz rouca. E ainda vou cumprir. Proteger? Lucas riu, sem humor. Você não consegue nem se salvar. A frase ficou pendurada no ar, cortante. Adriano desviou o olhar, sem conseguir responder. Lucas respirou fundo, pegou o capuz e o colocou. Você me libertou, sabia? Disse já na porta. Mas ainda está preso. E antes que Adriano dissesse qualquer coisa, o menino saiu. O som da porta batendo ecoou pelo apartamento, deixando um silêncio que parecia maior que o espaço. Por alguns segundos o homem ficou parado, sem reação. Depois, caminhou devagar até a mesa.
No meio dos papéis e relatórios havia um bilhete escrito com a caligrafia apressada de Lucas. Você me libertou, mas ainda está preso. Adriano leu as palavras várias vezes. O peso delas o atingiu mais fundo que todas as acusações, todas as manchetes, todas as perdas. Lá fora, o vento soprava pelas janelas, levantando poeira e lembranças. Ele olhou a foto de Marina sobre a estante, depois o bilhete nas mãos. E entendeu, o menino tinha razão. Enquanto lutasse para limpar o passado, jamais teria um futuro. Mas era tarde. Lucas havia desaparecido. O frio da madrugada cortava como vidro. Lucas caminhava pelas ruas vazias, o capuz encharcado, os pés descalços tocando o asfalto molhado. Cada passo o levava de volta ao mundo que ele conhecia bem demais. O mundo dos que dormem embaixo de marquises e aprendem cedo que ninguém olha para baixo. A chuva engrossava, mas ele não se importava. Estava de volta às sombras. Passou por uma esquina, onde um grupo de garotos dividia um cobertor. Um deles o reconheceu. Lucas, cara, achei que você tinha sumido, disse um rapaz magro de sorriso aberto. Tô por aí, respondeu, tentando parecer despreocupado. E vocês? O garoto abaixou o olhar. Nem todos estão mais. Lucas franziu o senho. Como assim? O outro coçou a nuca inquieto. O Guto sumiu semana passada. 2 caras vieram. Disseram que eram do abrigo novo da prefeitura. Disseram que iam levar ele para um centro melhor. Nunca mais voltou. A resposta fez o estômago de Lucas apertar. Era a mesma história de antes, a mesma voz mansa, a mesma promessa e o mesmo desaparecimento. Quantos já foram? Perguntou a voz tensa. Uns 5, talvez 6. O garoto abaixou o tom. Todo mundo finge que não vê. Dizem que é transferência, mas ninguém sabe para onde. Lucas olhou em volta. A cidade parecia viva, mas morta por dentro. Sabia o que significava sumir. Sabia o que vinha depois do silêncio. Ele seguiu em frente, o coração apertado. Passou pela praça onde costumava brincar quando era menor. Agora, o chão estava coberto de lixo e o balanço quebrado balançava sozinho com o vento. O eco de vozes infantis parecia soprar do passado. Por um instante, sentiu vontade de voltar, de bater na porta do apartamento, de dizer que se arrependera. Mas a lembrança da discussão com Adriano o empurrou de volta para a realidade. Ele precisava entender quem era e por que ainda estava vivo. Ao virar uma esquina, ouviu passos atrás, rápidos, discretos. Lucas encostou na parede e esperou. Uma mulher apareceu, o rosto parcialmente coberto por um capuz e uma pasta de couro nas mãos. Lucas Ribeiro? Perguntou ela. O menino franziu o senho, surpreso. Quem é você? Clara Menezes. Sou jornalista. Ele recuou um passo. Eu não falo com repórter. Eu sei quem você é, disse ela, abrindo devagar a pasta. E sei quem foi Helena Sampaio. O nome fez o corpo dele travar. O que você sabe sobre ela? Perguntou a voz baixa. Helena era funcionária de Adriano Vasques. Antes de desaparecer, trabalhava num projeto confidencial chamado Vozes. Lucas arregalou os olhos. Vozes? Era um programa de reidentificação infantil, explicou Clara. Eles criavam registros digitais para crianças sem documentos. Helena achava que o sistema estava sendo manipulado. O menino ficou em silêncio, tentando processar. Ela salvou um bebê, não foi? Perguntou, sem conseguir esconder a urgência. A jornalista assentiu. Sim, um incêndio num abrigo clandestino. Ela conseguiu tirar só um. O bebê tinha uma marca no ombro, uma cicatriz. Lucas levantou lentamente a manga da blusa. A mulher prendeu a respiração ao ver o sinal. Então era você. O mundo pareceu girar por um segundo. As palavras ecoaram dentro dele como se viessem de longe. Você era o bebê. Agora, confirmadas por alguém que nunca o vira antes. Por que está me contando isso? Perguntou desconfiado. Porque o sistema que Helena tentou expor ainda existe, respondeu Clara. E agora estão tentando apagar tudo o que restou dela, inclusive você.
Lucas engoliu seco. Então eu sou parte disso? Você é a chave, disse ela firme, a última prova viva de que o projeto era real. Ele desviou o olhar. E Adriano sabe? Ele desconfia. Mas se revelar agora, Eduardo destrói vocês dois. O vento soprou forte, levantando poeira e folhas. Lucas sentou-se no meio-fio, o rosto coberto pelas mãos. Eu não pedi para ser nada disso. Nenhum de nós pede, respondeu Clara. Mas alguns têm a chance de mudar o que ficou errado. Ela tirou uma pequena pasta da bolsa e entregou. Aqui estão cópias dos relatórios de Helena. Cuida disso. Se alguém descobrir que você tem, tá em risco. Lucas segurou o envelope hesitante. E você? Eu? Ela deu um sorriso breve. Já tô em risco há muito tempo. Ela começou a se afastar, mas ele a chamou. Por que tá me ajudando? Clara parou, olhou por cima do ombro. Porque alguém precisa continuar o que Helena começou. E desapareceu na neblina. Lucas ficou ali, sozinho, com a pasta nas mãos. Abriu-a devagar. Dentro, folhas amareladas, anotações, fotos antigas, rostos de crianças, nomes riscados, códigos impressos em vermelho. No final, uma frase escrita à mão. Toda criança precisa ter um nome, mesmo que o mundo tenha esquecido dela. Lucas respirou fundo. Agora entendia o que Helena tentara fazer e o que custara a ela. O peso daquele papel parecia maior que ele. As luzes da cidade piscavam à distância. Ele olhou para o céu encoberto e sussurrou. Então é isso. Eu sou a prova de que vocês existiram. Guardou a pasta debaixo da blusa e começou a andar. Desta vez, não como o garoto perdido que fugia, mas como alguém que, mesmo invisível, sabia exatamente para onde precisava ir. O frio continuava o mesmo. Mas algo dentro dele havia acendido, uma vontade de continuar. E no fundo ele sabia, estava apenas começando a entender o tamanho da verdade que carregava no sangue. A madrugada vinha fria e silenciosa, com o tipo de vento que parecia atravessar a pele. Lucas estava sentado embaixo de uma marquise, o envelope de Clara ainda preso contra o peito. Não dormira. Aquelas palavras, você é a chave, ecoavam sem parar na cabeça. Por volta das 6, o som de passos apressados o tirou do torpor. Clara Menezes apareceu encapuzada, segurando uma pequena pasta metálica. Você ainda está aqui, disse ela, sem esconder o alívio. Disse que tinha mais para me mostrar, respondeu Lucas levantando-se. Então vim. Clara olhou em volta antes de falar. Esse lugar não é seguro. Vem comigo. Caminharam por becos estreitos até um prédio abandonado que servia de refúgio para a jornalista quando precisava desaparecer por uns dias. Lá dentro, um gerador pequeno mantinha um notebook ligado. O ar cheirava a poeira e café frio. Lucas sentou-se, impaciente. O que era tão importante? Clara abriu a pasta devagar, revelando um pendrive. É um vídeo. Helena gravou dias antes do incêndio. Ela olhou o garoto nos olhos. Acho que é para você. Lucas não soube o que responder. O coração acelerou, a respiração ficou curta. Clara conectou o dispositivo e o vídeo começou. A imagem era instável, granulada. Uma mulher aparecia na tela, sentada diante da câmera, o rosto iluminado por uma luz fraca. Cabelos curtos, olhar cansado, mas firme. Era a Helena. Ela respirou fundo antes de falar. Se esse vídeo chegar até alguém, é porque eu não consegui terminar o que comecei. Lucas sentiu um arrepio percorrer a espinha. Helena continuou. Estão usando o sistema que criamos para apagar vidas, não para registrá-las. Crianças que nunca mais são vistas, nomes que desaparecem nos relatórios. Eu tentei parar, mas já é tarde demais. Ela fez uma pausa, como se ouvisse algo fora da câmera, e depois voltou o olhar. Se um dia esse menino crescer, diga que ele tem um nome, que ele não é um número. Lucas encostou as mãos na boca. A voz dela era serena, mas carregada de uma ternura que atravessava o tempo. O bebê que eu tirei do fogo, disse Helena.
a voz embargando pela primeira vez. Ele sobreviveu por um motivo. Ele é a prova de que a verdade existe. A gravação parou abruptamente. O silêncio que veio depois parecia pesado demais para o espaço. Lucas continuou olhando a tela apagada, sem piscar, como se esperasse que ela voltasse a falar. Clara se aproximou. Ela sabia o risco que corria. Mandou cópias dessas mensagens para jornalistas e órgãos públicos, mas tudo foi apagado. Só restou esse arquivo. Lucas levou as mãos ao rosto. O ar parecia não entrar direito. Ela me salvou. As palavras saíram num sussurro. Eu era o bebê. Clara assentiu, sem dizer nada. O garoto ficou em silêncio por um tempo, depois começou a falar como se as palavras escapassem sem controle. Eu cresci achando que era ninguém, que não tinha história, nem nome, nem começo. Ele olhou para a tela escura. E agora descubro que alguém acreditou em mim antes mesmo de eu existir de verdade. As lágrimas vinham devagar, discretas, como se ele não quisesse permitir. Clara o observava, respeitando aquele momento. Helena deu tudo para te proteger, disse com voz suave. E agora parece que chegou sua vez de proteger o que ela tentou construir. Lucas respirou fundo, tentando recuperar o controle. Eu não sei nem por onde começar. Talvez não precise saber, respondeu Clara. Só não pode deixar que apaguem a história de novo. O menino passou a mão pelo rosto, enxugando o que restava do choro. A dor dava lugar a um tipo diferente de força, uma que ele nunca sentira antes. Adriano tem que saber disso, disse levantando-se. Ele precisa ver o vídeo. Clara hesitou. Tem certeza? Depois do que aconteceu entre vocês? Tenho. Ele é o único que pode enfrentar esse sistema de igual para igual. A jornalista olhou para o garoto e percebeu que algo nele havia mudado. Não era mais o menino desconfiado e ferido que conhecera. Havia firmeza no olhar, um propósito claro. Cuidado, alertou. Eduardo deve estar vigiando tudo. Deixa que ele vigie, respondeu Lucas. Dessa vez, quem vai aparecer sou eu. Clara sorriu com um misto de admiração e preocupação. Você parece muito com ela. Com quem? Helena. Ela olhou para a tela escura. Ela também falava desse jeito como se não tivesse medo. Lucas pegou o pendrive, guardando-o dentro do casaco. O medo continua, disse. Só que agora eu sei para que serve. Saiu do prédio sem olhar para trás. A chuva começava de novo, fina, quase transparente. As luzes dos postes refletiam no asfalto molhado, e o vento gelado o fazia apertar o passo. Cada rua parecia mais familiar do que nunca. Os becos, os muros, os telhados baixos. Era como se o caminho o levasse de volta não apenas a um lugar, mas a um sentido. No bolso, o pendrive queimava como um peso. Dentro dele, a voz de Helena. Uma voz que o chamava não para fugir, mas para continuar o que ela havia começado. Quando chegou ao fim da rua, parou. Olhou o horizonte cinzento e murmurou, quase num sussurro. Eu tenho um nome, e pela primeira vez, acreditar nisso não doía. Ele respirou fundo, olhou para frente e seguiu em direção ao apartamento de Adriano. Não sabia o que iria encontrar, mas sabia que não estava mais sozinho, porque agora carregava consigo a verdade. O apartamento estava quase às escuras. As janelas continuavam fechadas, as cortinas pesadas, impedindo a luz de entrar. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo que insistia em marcar o tempo. Um tempo que parecia parado para Adriano Vasques. Ele estava sentado à mesa, a mesma onde, dias antes, Lucas deixara o bilhete. Os olhos fixos no nada, a barba por fazer, o semblante cansado de quem havia lutado contra o mundo e perdido. Uma televisão ligada em volume baixo exibia mais uma reportagem. Fontes próximas afirmam que o ex-empresário Adriano Vasques deve responder por manipulação de dados e irregularidades financeiras.
O ex-sócio Eduardo Teles afirma que está profundamente abalado com o estado mental do antigo amigo. Adriano desligou o aparelho. A tela escura refletiu o próprio rosto, quase irreconhecível. Eu tentei, murmurou para si mesmo, mas ninguém quer ouvir. Olhou em volta. O apartamento, que antes parecia um refúgio, agora se tornara uma prisão feita de memórias. As fotos de Marina nas paredes, os livros que ela deixara, o cheiro de mofo no ar, tudo pesava. O som de passos no corredor o fez levantar a cabeça. Por um momento, pensou que fosse imaginação. Mas logo a maçaneta girou devagar e a porta se abriu. Lucas apareceu, encharcado, ofegante, com o olhar firme. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles parecia carregar tudo o que ainda não havia sido dito. Achei que nunca mais fosse te ver, disse Adriano por fim. Eu também achei, respondeu o menino. O homem respirou fundo. Eu errei com você. Lucas balançou a cabeça. Não mais do que eu errei contigo. Ele entrou e fechou a porta. A chuva batia lá fora, ritmada, como se o mundo tivesse parado para ouvir aquela conversa. Adriano se sentou de novo, e Lucas colocou sobre a mesa o pendrive que trazia. Isso é o que sobrou da Helena. O nome fez o homem se endireitar. Você falou com alguém sobre ela? Com Clara Menezes. Lucas abriu o casaco, tirando um envelope. Ela me mostrou um vídeo. Adriano o pegou com cuidado, quase temendo quebrar algo invisível. Lucas explicou tudo. O projeto Vozes, o incêndio, o vídeo de Helena, a mensagem sobre o menino que ela havia resgatado. Quando terminou, Adriano não conseguiu falar por um tempo. Os olhos marejados denunciavam mais do que qualquer palavra. Então era ela, murmurou finalmente. Ela salvou você. Lucas assentiu. E agora eu entendo o porquê. O homem olhou para o garoto e viu não apenas o menino de rua que o tirara do galpão, mas o elo que ligava todos os pedaços quebrados da sua história. Helena, Marina, o sistema corrompido, a própria culpa. Eu achei que tinha perdido tudo, disse Adriano. Mas de algum jeito, a vida me devolveu o que eu não sabia que ainda podia ter. Lucas sentou-se à frente dele. Se você quiser desistir, eu entendo. Mas o que está nesse pendrive não pode sumir. Adriano respirou fundo, olhando o objeto como quem segura uma bomba e uma salvação ao mesmo tempo. Clara ainda tem acesso à imprensa? Perguntou. Tem. E está disposta a ajudar. Um silêncio se formou antes de Adriano falar de novo. Se revelarmos isso, Eduardo vai atrás de todos nós. Então que venha, respondeu Lucas firme. Eu cansei de correr. A frase ficou ecoando. Era simples, mas carregava a força que Adriano já não tinha. E por um instante foi como se aquele menino emprestasse a ele o que restava de coragem. O homem se levantou, andou até a janela e abriu as cortinas. A luz cinzenta da manhã entrou, tímida, mas suficiente para mudar o ar do lugar. Tudo começou com um ato de coragem, disse, olhando o horizonte. Helena enfrentou um sistema sozinha. Marina tentou expor a verdade e pagou caro por isso. Agora chegou a nossa vez. Lucas o observava em silêncio. Adriano virou-se, o olhar mais firme. Vamos mostrar ao mundo o que fizeram. Naquele momento, uma batida discreta na porta os fez congelar. Lucas pegou o canivete que trazia no bolso. Adriano fez sinal para esperar e se aproximou com cautela. Quem é? Perguntou. Clara Menezes. O menino abriu a porta de imediato. Clara entrou ofegante, carregando uma mochila e uma expressão tensa. Eles estão se movendo rápido, disse, jogando a bolsa sobre a mesa. Eduardo contratou uma equipe para apagar rastros. Já estão tentando remover os arquivos de Helena da nuvem. Adriano e Lucas trocaram um olhar rápido. Então temos que agir agora, disse o homem. Clara assentiu. Trouxe cópias do vídeo e documentos impressos. Amanhã cedo vamos soltar tudo para a imprensa e para o Ministério Público ao mesmo tempo. Assim, não conseguem abafar. Ela olhou para Adriano, depois para Lucas.
Mas quero saber se vocês têm certeza. Depois disso, não tem volta. Adriano respirou fundo. Passei a vida tentando salvar o que construí. Agora eu quero salvar o que sobrou de mim. Lucas completou. E eu quero que as crianças que sumiram tenham um nome, igual Helena quis para mim. Clara ficou em silêncio por um instante. Depois, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas sincero. Então vamos até o fim. Eles passaram as próximas horas preparando tudo. Adriano revisava as planilhas. Clara montava os dossiês e Lucas, curioso e concentrado, organizava os vídeos e relatórios que Helena havia deixado. O ar no apartamento era diferente agora. Havia tensão, sim, mas também algo que não se via ali há muito tempo: propósito. À medida que a noite caía, os três se sentaram juntos à mesa. Do lado de fora, a chuva voltava a cair. Clara olhou para os dois e disse baixinho: Helena acreditava que ninguém é invisível. Acho que ela teria orgulho do que vocês estão fazendo. Adriano olhou para Lucas e o garoto sustentou o olhar. Não havia mais a distância de antes, apenas um entendimento silencioso. Obrigado por ter voltado, disse Adriano. Eu também precisava de um lugar para voltar, respondeu Lucas. A jornalista levantou o olhar do computador e avisou: amanhã cedo, tudo vai estar nos jornais. E quando o sol nascer, o mundo inteiro vai saber quem são os verdadeiros fantasmas dessa história. Adriano assentiu. Então é hora de parar de se esconder. Lá fora, a tempestade engrossava, mas dentro daquele pequeno apartamento havia calma. 3 pessoas unidas, não por destino, mas por escolhas e pelo mesmo desejo de redenção. O dia amanheceu diferente. O céu ainda cinzento parecia mais leve e a cidade, mesmo barulhenta, soava menos indiferente. Pela primeira vez em muito tempo, Adriano Vasquez acordou com algo que se parecia com esperança. As últimas semanas tinham sido um turbilhão. A denúncia, o vazamento dos documentos, o vídeo de Helena divulgado por Clara Menezes, tudo explodiu na imprensa. A repercussão foi imediata. Manchetes, debates, vozes. Pessoas que antes duvidavam, agora queriam ouvir. E no meio do caos, uma ideia começou a tomar forma. O nome veio de Lucas. A Helena falava de dar voz para quem não tinha, disse ele certo dia, sentado diante do computador antigo. Então, devia se chamar Instituto Vozes. E assim nasceu. O prédio escolhido era simples, um galpão reformado, com janelas grandes e uma fachada pintada de branco. Nada luxuoso, nada corporativo, apenas funcional. Na entrada, uma placa discreta: Instituto Vozes, Reidentificação e Proteção de Crianças Desaparecidas. O espaço ainda cheirava a tinta fresca, computadores alinhados, caixas com equipamentos doados, voluntários se ajeitando. O movimento era intenso. Técnicos, jornalistas, advogados, gente comum querendo ajudar. Adriano observava tudo de pé ao lado de Clara. Parece um sonho, murmurou. E é, respondeu ela. Um sonho que começou há mais de uma década, quando Helena acreditou que o sistema podia ser usado para o bem. Lucas passou correndo, segurando um crachá recém-impresso. Funcionou! Gritou animado. O servidor reconheceu o código dela. Clara se aproximou. O código de quem? O menino mostrou a tela do computador. No monitor, o nome Helena Sampaio aparecia vinculado a um registro antigo. O primeiro da base que eles estavam reconstruindo. Adriano sorriu. Então ela ainda está aqui de algum jeito. Lucas assentiu, com um brilho diferente no olhar. Aquele era o tipo de vitória que não se media em dinheiro. Era o triunfo de quem foi esquecido e agora tinha um lugar no mundo. Nas semanas seguintes, o projeto ganhou força. As histórias começaram a surgir. Crianças identificadas, famílias localizadas, nomes devolvidos a rostos apagados. A mídia chamava de revolução humanitária. As redes sociais transformaram o Instituto Vozes num símbolo de esperança. Todo nome importa,
Virou lema estampado em camisetas, cartazes e campanhas espontâneas. Mas entre sorrisos e aplausos, Adriano sabia que aquele sucesso trazia riscos. Cada nova criança reidentificada era um lembrete vivo do crime que Eduardo Teles tentava enterrar. Certa tarde, durante uma coletiva de imprensa, um repórter perguntou: "Senhor Vasques, o Instituto é uma resposta ao que o senhor viveu?" Ele pensou por um instante antes de responder. É mais do que isso. É a resposta ao que o país inteiro fingiu não ver. Aplausos discretos tomaram o salão. Lucas assistia de longe, com um sorriso tímido. Não gostava de multidões, mas se sentia parte daquilo. E pela primeira vez, não como espectador, mas como história viva. Quando o evento terminou, Adriano se aproximou dele e entregou um envelope. "O que é isso?" perguntou o menino. "Seu registro. Oficial." Lucas hesitou, depois abriu. Dentro, uma certidão nova, limpa, com letras que pareciam brilhar. Lucas Sampaio Ribeiro. Ele encarou o papel por um longo tempo, os olhos marejando. "Sampaio, o sobrenome dela", disse Adriano. "É o que você merece carregar." Lucas não conseguiu responder, apenas o abraçou. E foi ali, entre aplausos distantes e câmeras desligadas, que se tornou o primeiro reconhecido oficialmente pelo Instituto Vozes. Os dias seguintes foram uma avalanche. Mensagens, convites, pedidos de ajuda de todo o país. Governos, ONGs e até empresas queriam se associar ao projeto. Mas nem tudo era entusiasmo. Na penumbra de um escritório luxuoso, longe dos holofotes, Eduardo Teles observava tudo pela tela do computador. As reportagens, as fotos, os discursos. "Ele conseguiu", murmurou amargo. Um de seus assessores se aproximou. "O senhor quer que eu..." "Não, ainda não." Eduardo levantou-se, o olhar frio, calculista. "Esse Instituto Vozes é uma ameaça. Cada documento reativado é uma peça que nos liga àquele sistema." Fez uma pausa. "Antes que as provas cheguem à polícia, quero tudo apagado." O assessor hesitou. "O senhor fala em..." Eduardo cortou. "Em silêncio. Definitivo." A ordem estava dada. De volta ao Instituto, Clara e Adriano revisavam relatórios na sala principal. O som dos teclados e das impressoras preenchia o ambiente. Lucas andava de um lado para o outro, empolgado com a quantidade de histórias novas chegando. "Olha isso", disse ele mostrando uma tela. "Essa menina foi registrada ontem. Desapareceu há 7 anos. Clara sorriu. "E agora tem o nome de volta." Adriano observava os dois orgulhoso, mas uma sombra atravessava o olhar. A sensação de que o perigo não havia terminado. Na parede, o logotipo do Instituto parecia brilhar sob a luz da tarde. Vozes, porque existir é ter um nome. Lá fora, enquanto a cidade comemorava um novo tempo, um carro preto estacionava do outro lado da rua. Um homem desceu, olhou o prédio com atenção e fez uma ligação curta. "Confirmado. Eles estão todos aqui." Dentro, ninguém percebeu. Lucas ria com Clara. Adriano assinava documentos e a esperança parecia, enfim, mais forte que o medo. Mas do lado de fora, nas sombras, o velho mundo, o mundo dos que se beneficiavam do esquecimento, já se preparava para reagir. O dia amanheceu calmo, com o tipo de quietude que antecede uma tempestade. O Instituto Vozes estava cheio. Jornalistas, técnicos, famílias à procura de nomes perdidos. O som de vozes misturava-se ao das teclas e das impressoras, e pela primeira vez, Adriano sentia que a esperança havia se tornado rotina. Lucas passava pelos corredores, entregando crachás e ajudando voluntários. Tinha um brilho diferente no olhar. O menino de rua, que antes sobrevivia no anonimato, agora caminhava entre pessoas que o chamavam pelo nome. Seu nome. Clara estava na sala de imprensa, preparando um novo boletim. Adriano, na central de dados, revisava os últimos cadastros.
O som dos ventiladores e o piscar constante das luzes do servidor criavam um ritmo quase hipnótico. Tudo parecia estável, mas às 10 horas, a estabilidade começou a se desmanchar. Um estalo elétrico, depois outro. As telas piscaram. Linhas de código se embaralharam, números desaparecendo, arquivos sumindo. "Clara!" gritou um dos técnicos. "Os registros estão sumindo!" Ela correu até a central. Adriano já estava diante do monitor tentando entender o que via. As pastas digitais estavam sendo apagadas uma a uma, como se uma mão invisível passasse por elas. "Estão entrando no sistema", disse ele, a voz firme, mas tensa. "Desliga a rede agora." Lucas chegou correndo. "O que está acontecendo?" "Estão tentando apagar tudo", gritou Clara. "As identidades, os nomes, os dados." Adriano começou a desconectar cabos, desligar servidores, mas era tarde. Um zumbido alto encheu o ar, seguido de um estouro. As luzes se apagaram. O prédio inteiro vibrou. Um clarão atravessou as janelas. Uma explosão curta, seca, mas suficiente para lançar poeira e estilhaços por toda parte. O teto da ala leste cedeu parcialmente. Gritos, correria, fumaça. O caos se espalhou. Adriano tentou levantar, atordoado. O som do alarme misturava-se a pedidos de socorro. O ar estava denso, difícil de respirar. "Lucas!" gritou tossindo. "Onde você está?" Do outro lado do salão, o garoto aparecia coberto de poeira tentando ajudar uma mulher caída. "Aqui", respondeu ofegante. "Tem gente presa." Ele correu para o corredor principal, onde uma parte da parede havia desabado. Entre o concreto quebrado, uma voz fraca chamava por ajuda. Era uma criança, presa entre as vigas. Lucas se jogou no chão, empurrando pedaços de madeira e tijolos. "Fica calma, eu vou te tirar daí", disse com a voz trêmula, mas firme. A menina chorava, os olhos arregalados. O garoto usou todas as forças para mover o entulho, cortando os braços, arranhando os joelhos. Por um momento, tudo ao redor desapareceu. Só ele e aquela voz, fraca, pedindo para não ser esquecida. Um estalo alto. Uma viga se soltou. Lucas se jogou por cima da menina, protegendo-a. O impacto o jogou contra o chão, mas conseguiu mantê-la segura. Quando a poeira assentou, ele a levantou no colo. Tá tudo bem", repetia ofegante. Clara apareceu tossindo. "Lucas!" gritou. "Bem rápido!" Ele correu em direção à saída com a menina nos braços. Ao atravessar o corredor, uma lembrança atravessou a mente. O vídeo de Helena. A mesma postura, o mesmo gesto. Era como se o tempo desse voltas. Do outro lado do prédio, Adriano tentava chegar aos servidores principais. A fumaça dificultava a visão, mas ele sabia que parte dos dados ainda podia ser salva. Conectou manualmente um backup ao gerador. Um fio faiscou. O som agudo do curto-circuito cortou o ar. O impacto o lançou contra a parede e ele caiu de joelhos, sentindo o corpo ceder. Mesmo ferido, arrastou-se até o painel e conseguiu desligar a energia antes que tudo fosse destruído. As luzes piscaram uma última vez e o sistema parou. Clara e Lucas chegaram segundos depois. "Adriano!" gritou ela, ajoelhando-se. "Fala comigo!" Ele abriu os olhos com esforço. "Consegui salvar parte dos registros." Lucas se abaixou ao lado dele, segurando sua mão. "Fica firme, tá? A gente precisa de você." O homem tentou sorrir, mesmo com dor. "Você já não precisa de mim, Lucas. Agora é você quem salva os outros." O garoto olhou para a menina ao seu lado. Suja, tremendo, mas viva. As palavras de Adriano ecoaram junto com as lembranças de Helena. "Se um dia esse menino crescer, diga que ele tem um nome." A menina o olhava com olhos assustados. Lucas apertou sua mão e disse suave: "Você tem um nome, tá? A gente vai achar." Lá fora, as sirenes se aproximavam. Bombeiros, ambulâncias, curiosos. A fachada do Instituto Vozes estava parcialmente destruída, mas de pé.
No meio do caos, Clara observava o cenário, o rosto coberto de fuligem. Sabia que aquele ataque não era acidente. Sabia quem estava por trás. Mas mesmo com as paredes rachadas e as telas apagadas, o instituto ainda respirava. Entre escombros, um novo símbolo nascia. Não mais o de uma instituição, mas o de uma causa. Lucas olhou em volta, a menina nos braços, Clara ajudando Adriano a se levantar. E teve certeza. Enquanto houvesse alguém disposto a lembrar, o Instituto Vozes jamais seria silenciado. O Instituto Vozes ainda cheirava a fumaça e poeira. Do lado de fora, fitas de isolamento, repórteres e câmeras cercavam o local como abutres sobre uma carcaça. O ataque da noite anterior dominava os noticiários, mas a história que o público ouvia era bem diferente da verdade. Falha elétrica pode ter causado a explosão. Especialistas apontam irregularidades na estrutura do instituto. Eduardo Teles afirma que advertiu Adriano Vasques sobre riscos de armazenamento ilegal. As manchetes se multiplicavam. A narrativa estava pronta e Eduardo Teles a conduzia com maestria. Nos vídeos exibidos nos telejornais, ele surgia sereno, com voz calculada. É triste ver meu antigo amigo se perder assim. Tentei ajudá-lo, mas a obsessão o levou a agir de forma irresponsável. Enquanto isso, Adriano se recuperava em silêncio. O braço enfaixado, o rosto marcado pela exaustão, ele observava da janela o movimento lá fora. O mundo o culpava mais uma vez. Clara entrou na sala carregando uma pilha de documentos. "Não assista mais isso", disse, desligando a TV. "É o que ele quer. O que ele sempre quis", respondeu Adriano, a voz rouca, "que eu parecesse um louco." Lucas apareceu logo atrás, ainda com o uniforme manchado de poeira. "As pessoas estão dizendo que a culpa foi nossa, que o instituto era fachada." "Elas vão mudar de ideia", disse Clara, sem desviar o olhar dos papéis. "Mas a gente precisa provar o que aconteceu." Adriano se levantou devagar. "E consegue." Ela assentiu. "Helena." O nome fez os dois homens pararem. Clara abriu um arquivo antigo, resgatado dos fragmentos do servidor. "Lembra que ela trabalhava num projeto de auditoria de dados? Ela deixou rastros de todas as tentativas de invasão no sistema original, inclusive de um endereço digital que pertence à empresa de Teles." Adriano franziu o senho. "Ela previra isso. E registrou tudo", completou Clara. "O problema é que a imprensa não vai aceitar de imediato. Precisamos apresentar de forma pública, inquestionável." Lucas deu um passo à frente. "Então mostra para todo mundo." "Já estou organizando uma coletiva", respondeu ela. "Só quero que Adriano esteja lá." O homem respirou fundo. "Não sei se consigo." "Consegue sim", disse Clara firme. "Você enfrentou coisa pior." 3 dias depois, o auditório de um centro cultural foi tomado por jornalistas, câmeras e curiosos. Clara estava no palco, ajustando o microfone. Adriano, ao lado dela, mantinha a expressão tensa. Lucas observava da plateia, o olhar atento, como se vigiasse o pai de perto. O burburinho cessou quando Clara começou a falar. O que aconteceu no Instituto Vozes não foi acidente. Ela projetou imagens no telão, relatórios de Helena, registros de log, datas, códigos. A plateia se inclinava para a frente, curiosa. "Aqui estão os acessos ilegais feitos por uma empresa de fachada", continuou. "Empresa pertencente ao grupo controlado por Eduardo Teles." O nome fez o salão reagir. Murmúrios, câmeras se movendo, flashes. Clara manteve a calma. "E aqui", apontou para o vídeo seguinte, "está o registro deixado por Helena Sampaio, que confirmou a manipulação dos sistemas originais de dados. A tela exibiu a assinatura digital de Helena e sua última gravação. O impacto foi imediato. Enquanto as imagens passavam do outro lado da cidade, Eduardo Teles assistia à transmissão em silêncio. O rosto imóvel, a raiva contida nos punhos cerrados. Horas depois, mandados foram emitidos, investigações abertas.
E ao cair da noite, a notícia correu como fogo. Eduardo Teles é detido sob acusação de fraude, sabotagem e manipulação de dados públicos. No instituto parcialmente reconstruído, Clara e Lucas receberam a notícia por um telefonema. Ela respirou aliviada. Conseguimos. Lucas sorriu, mas o sorriso durou pouco. E o Adriano? Ele estava sentado no escritório, sozinho. As luzes apagadas, a janela entreaberta, deixava entrar o som distante da cidade. Quando Clara entrou, ele não se moveu. O olhar fixo em nada. As mãos tremiam levemente. Terminou, Adriano, disse ela com doçura. Ele foi levado. Terminou? Repetiu, num tom vazio. Não, nada termina. Ela se aproximou devagar. Você devia descansar. Descansar? Ele riu, mas o som soou amargo. Helena se foi tentando mudar o mundo. Marina acreditou num país que não existia. E eu só cheguei até aqui porque um menino acreditou em mim mais do que eu mesmo. A voz dele falhava. Os olhos marejavam. Clara sentou-se ao lado. Eles acreditaram porque você nunca deixou de tentar. Adriano passou a mão pelo rosto, o corpo curvado de exaustão. Eu não sei se ainda sei quem sou sem essa luta. Clara ficou em silêncio. Lucas observava da porta, sem ousar interromper. O homem parecia menor, consumido por dentro, não pelo fracasso, mas pelo peso de ter vencido tarde demais. Clara pousou a mão sobre o ombro dele. A luta não acabou, Adriano, só mudou de lugar. Ele olhou para ela, os olhos vermelhos, e por um instante deixou escapar um sorriso frágil. Então me ajuda a continuar. Sempre, respondeu ela. Lá fora, a cidade seguia em movimento. Os jornais noticiavam a queda de um império e o nascimento de outro. Um império de nomes, de vozes, de pessoas que finalmente voltavam a existir. Mas dentro daquela sala, o som era outro. O de um homem tentando respirar de novo, entre as ruínas do próprio passado. Os meses seguintes ao julgamento pareciam um borrão. A cidade seguia em frente, mas dentro de Adriano Vasques, o tempo havia parado. O Instituto Vozes prosperava. Crianças eram reencontradas, novos centros surgiam em outras regiões. O país inteiro falava sobre o projeto. Mas Adriano já não aparecia nas entrevistas, nem nas fotos, nem nas reuniões. Aos poucos, seu nome foi deixando de ser mencionado. Ele se isolara em uma pequena casa nos arredores da serra, cercado por árvores e silêncio. Clara o visitava às vezes, levando relatórios e medicamentos, mas ele raramente abria a porta. O homem que enfrentara o mundo agora se escondia dele. Na varanda, uma cadeira de balanço rangia devagar. Adriano passava as tardes olhando para o horizonte nublado, o olhar distante, as mãos trêmulas segurando uma caneca de chá que sempre esfriava antes de ser bebida. As cicatrizes do corpo já tinham fechado, mas as da mente, não. O que restara era o cansaço e uma sensação constante de vazio. Às vezes, ele ainda sonhava com o galpão. Acordava suando, ouvindo o som das goteiras. Em outras noites, via Marina e Helena caminhando lado a lado, desaparecendo na neblina. Em uma dessas manhãs, Clara chegou com notícias. O instituto completou 1 ano, disse sorrindo, tentando animá-lo. Mais de 1000 crianças reidentificadas. Você devia estar lá, Adriano. Ele não respondeu. Olhou para o chão e murmurou. Eu já estive em todos os lugares que importavam. Agora só quero estar em silêncio. Clara suspirou. O silêncio é bom por um tempo, mas viver dentro dele é outra coisa. Deixou os papéis sobre a mesa e foi embora sem insistir. Sabia que forçar era inútil. Adriano estava preso em algo que nem ele conseguia nomear. Enquanto isso, o instituto seguia vivo e mais forte. Lucas, agora com 16 anos, assumira a coordenação de campo. Tinha a mesma determinação que Adriano um dia teve, mas um olhar mais prático, mais de rua. Ele dormia pouco, viajava muito e se envolvia em cada caso pessoalmente. Clara o acompanhava, mas percebia o peso que ele carregava.
Você não precisa ser o Adriano, dizia. Não tô tentando ser, respondia ele. Só tô tentando não deixar o que ele criou morrer. Mas no fundo, havia algo que o inquietava. A ausência de Adriano doía mais do que ele admitia. O homem que o salvara, que lhe dera um nome, agora era quem precisava ser salvo. Certa noite, após uma reunião, Lucas ficou sozinho na sala principal do instituto. As luzes estavam apagadas e o brilho dos monitores refletia no rosto cansado. No mural, fotos de crianças resgatadas enchiam a parede, e no centro, uma imagem antiga. Ele e Adriano, lado a lado, no dia da inauguração. Ele se aproximou e tocou a foto. Eu fiz tudo como você faria, sussurrou. Mas parece que ainda falta você aqui. Decidiu então que esperaria Clara terminar os relatórios e partiria no dia seguinte. Não avisou ninguém. A estrada até a serra era longa e sinuosa. O carro que usava era emprestado do instituto e o vento frio entrava pelas janelas mal vedadas. O sol começava a se pôr quando avistou a casa simples, escondida entre as árvores. Bateu na porta 3 vezes. Silêncio. Mais uma vez. Nada. Empurrou a tranca. A porta estava apenas encostada. Lá dentro, o ambiente cheirava a mofo e chá velho. Adriano estava sentado na mesma cadeira, olhando pela janela, como se não tivesse se movido desde o dia em que fora deixado ali. Eu achei que você não vinha mais, disse, sem virar o rosto. Lucas se aproximou devagar. E eu achei que você não ia mais falar comigo. Adriano soltou um riso baixo, cansado. Eu já falei tudo o que tinha para dizer. Então escuta, respondeu o garoto firme, porque agora é a minha vez de falar. O homem o olhou pela primeira vez em meses. O menino que ele resgatara não era mais o mesmo. Havia firmeza, maturidade e um tipo de dor que só quem viveu demais podia carregar. O instituto está de pé, disse Lucas. E está crescendo, mas está faltando o coração dele, está faltando você. Adriano desviou o olhar. Já dei tudo o que tinha, Lucas. Não. A voz do garoto endureceu. Você deu o que podia para me salvar. Agora deixa eu te salvar também. O silêncio que se seguiu foi longo, denso. Lá fora, o vento balançava as árvores, fazendo ranger as janelas. Adriano suspirou. Eu não sei mais se consigo enfrentar o mundo. Então enfrenta comigo, respondeu Lucas. Eu aprendi a fazer isso com você. Por um momento, o homem pareceu quebrar. Os olhos marejaram, e ele desviou o olhar para não deixar o menino ver. Quando eu achei você naquele galpão, disse Adriano, com a voz embargada, eu achei que estava salvando alguém, mas era eu quem estava sendo salvo. Lucas se aproximou e pousou uma mão no ombro dele. Então vamos continuar se salvando, um ao outro. Adriano ficou em silêncio. Depois, assentiu devagar. Não prometeu nada, mas o olhar já era outro, menos perdido, mais vivo. Enquanto a noite caía, os dois ficaram na varanda, lado a lado, observando o horizonte. Nenhum deles disse mais nada. Não precisavam. O silêncio de Adriano pela primeira vez não era vazio. Era o som de um homem que começava, aos poucos, a reaprender a respirar. As primeiras imagens surgiram nas redes sem aviso. Um vídeo simples. Uma menina de 12 anos segurando um cartaz escrito à mão. Meu nome é Júlia. Achei minha família por causa do Instituto Vozes. O vídeo durava menos de 30 segundos, mas bastou um dia para ultrapassar 1 milhão de visualizações. Logo vieram outros. Garotos e garotas de diferentes lugares do país, cada um dizendo o próprio nome, contando brevemente onde estiveram, quem os encontrou e o que significava ter um documento, uma história. Lucas assistia às gravações de dentro da nova sede, um espaço menor, reconstruído com doações e voluntários. Eles estão fazendo o trabalho por nós, comentou Clara sorrindo enquanto observava as telas do computador. A campanha não tinha roteiros nem patrocínio. Era espontânea, viva. Pessoas comuns filmavam, compartilhavam, multiplicavam. O lema
Toda voz merece ser ouvida se espalhou pelo país como um eco coletivo. Programas de TV começaram a exibir trechos. Rádios, escolas e igrejas reproduziam os vídeos em eventos locais. Até empresas começaram a apoiar, não por interesse, mas por comoção genuína. Isso virou um movimento, disse Clara, impressionada. Um movimento de verdade, não político, não comercial, humano. Lucas observava os rostos na tela, um por um. Cada sorriso era um lembrete do porquê de tudo aquilo. O instituto não é meu, nem do Adriano, respondeu. É deles. No fim do dia, gravou seu próprio vídeo, simples, direto. Meu nome é Lucas. Um dia, alguém acreditou que eu merecia existir. Hoje, eu acredito que cada criança do país também merece isso. O Instituto Vozes é de todos nós. As visualizações cresceram em ritmo impossível de acompanhar. Comentários, mensagens, voluntários se oferecendo, novas histórias chegando. Clara entrou na sala com o celular na mão. Já viu as notícias? Perguntou. O que agora? Ela mostrou a tela. O governo anunciou parceria oficial. O Instituto Vozes vai se tornar um programa nacional de reidentificação. Lucas ficou em silêncio por um instante, absorvendo. Depois sorriu. Não o sorriso triunfante de quem venceu, mas o sereno de quem entende o significado real da luta. As vozes voltaram a ser ouvidas. Disse ele, olhando para a janela, onde o entardecer pintava o céu em tons dourados. Clara assentiu. E o silêncio finalmente perdeu. O som das ruas chegava do lado de fora. Gente conversando, rindo, vivendo. O país inteiro, por um breve momento, parecia falar a mesma língua. A da esperança. Era fim de tarde quando Lucas recebeu um e-mail inesperado. O remetente era um antigo técnico de informática que trabalhara com Helena anos atrás. A mensagem dizia apenas: encontrei algo que era dela. Acho que pertence a vocês agora. Anexado, um pequeno arquivo de vídeo. Lucas chamou Clara e juntos abriram o arquivo na sala principal do instituto. A imagem tremia, como se tivesse sido gravada às pressas, mas o rosto de Helena logo apareceu. Sereno, determinado, o mesmo olhar de coragem que Lucas jamais esquecera. Se você está vendo isso, dizia ela, é porque o projeto seguiu adiante. E se seguiu, então Marina tinha razão. Lucas e Clara se entreolharam. Helena continuou. Tudo começou quando ela me procurou. Disse que o país estava esquecendo suas crianças e que queria fazer algo real. Eu aceitei trabalhar com ela antes mesmo de conhecer Adriano. Foi Marina quem me apresentou a ele. O coração de Lucas apertou. Marina! Murmurou quase sem voz. Helena falava com calma, mas suas palavras pareciam costurar o tempo. Marina acreditava que o mundo podia ser reconstruído através dos nomes, das identidades. Ela dizia, se uma criança sabe quem é, ninguém pode apagá-la. Quando ela partiu, me pediu que cuidasse do projeto, que cuidasse das crianças perdidas. Clara respirou fundo, emocionada. Então, Helena trabalhava para Marina antes de tudo. No vídeo, Helena sorriu com um cansaço doce. Se um dia o menino sobreviver e se Adriano continuar vivo, diga a eles que nada disso foi acaso, que o destino apenas fez o que Marina começou. A gravação se encerrou ali, abrupta, silenciosa, mas o impacto ficou no ar. Lucas se levantou andando de um lado para o outro, tentando absorver. Então era ela o tempo todo. Sussurrou. A Marina trouxe a Helena. A Helena me salvou. E o Adriano me achou. Clara assentiu. Um círculo que começou com uma promessa de amor e terminou com outra. O garoto olhou para a janela, o céu alaranjado refletindo nos vidros. Tudo fazia sentido agora. Não era coincidência, era continuidade. Ele pegou o pendrive com as gravações e disse em voz baixa, o legado da Helena era o amor da Marina. Clara sorriu, com os olhos marejados. E agora é o seu.
Lucas olhou para o horizonte, sentindo a paz rara de quem finalmente entende o caminho que percorreu. Então é isso, disse. O Instituto Vozes nasceu muito antes de nós. A gente só o fez existir. E naquele instante, ele soube que a história deles não era sobre recomeços, mas sobre promessas que nunca morrem. Apenas mudam de mãos. O auditório principal da capital estava lotado. Centenas de pessoas ocupavam as cadeiras, enquanto câmeras transmitiam o evento ao vivo para todo o país. No palco, o grande painel luminoso exibia o logotipo do Instituto Vozes, acompanhado de uma frase que já se tornara símbolo nacional: nenhuma criança sem nome. Lucas observava tudo dos bastidores, o coração acelerado. Era o primeiro evento nacional do Instituto e, mais que uma celebração, uma promessa cumprida. Entre os convidados, famílias reunidas, voluntários, jornalistas e autoridades. Mas todos aguardavam uma presença em especial. Quando Adriano Vasquez entrou, apoiado por Clara, o público se levantou em aplausos. O tempo havia deixado marcas em seu corpo, os cabelos grisalhos, o passo mais lento, mas o olhar ainda carregava a mesma força de antes. Ele caminhou até o palco, parou diante do microfone e esperou o silêncio se fazer. Quando começamos o Instituto Vozes, começou ele com a voz baixa, mas firme, eu achava que estava criando um projeto para ajudar crianças esquecidas. Hoje eu sei que quem mais precisava ser salvo era eu. A plateia se manteve em silêncio absoluto. Eu vi o melhor e o pior do mundo, continuou. Mas também aprendi que ninguém vence sozinho. Esse trabalho é de todos vocês. Uma leve tosse o fez interromper a fala. Clara deu um passo à frente, preocupada, mas ele fez um gesto tranquilo, pedindo que esperasse. Se eu pudesse resumir tudo o que vivi, disse, respirando com esforço, diria apenas que o verdadeiro poder não está em ter, mas em devolver. A voz falhou por um instante. Ele tentou continuar, mas o corpo fraquejou. A multidão prendeu o fôlego. Lucas correu até o palco, segurando-o pelos ombros. Deixa comigo, sussurrou. Adriano assentiu, exausto, entregando o microfone. Lucas se virou para a plateia. A emoção o impediu de falar por alguns segundos, mas então, com a voz firme e o olhar cheio de lembranças, disse: um dia eu encontrei um homem amarrado e, sem perceber, eu também estava preso. A frase ecoou no salão como uma prece. Ele continuou com lágrimas nos olhos. Ele me libertou quando acreditou que meu nome merecia existir. E hoje, cada nome que aparece nessas telas é uma vida que voltou a existir também. Atrás dele, o painel começou a projetar milhares de nomes, um a um, iluminando o auditório. Cada nome correspondia a uma criança reidentificada pelo Instituto. A plateia se levantou, aplaudindo de pé. O som dos aplausos misturava-se ao brilho das luzes, ao choro contido de quem sabia o peso daquela jornada. Adriano, sentado ao lado do palco, observava em silêncio, com os olhos marejados. E entre os nomes que apareciam nas telas, ele viu o de Helena Sampaio, seguido de Marina Vasquez. Sorriu emocionado. O círculo estava completo. O tempo havia passado como vento sobre pedra, lento, mas firme. O antigo galpão, antes símbolo de dor e esquecimento, agora era outro lugar. Suas paredes de concreto tinham sido restauradas. As janelas, antes quebradas, agora deixavam entrar a luz do sol. Do lado de fora, uma placa prateada brilhava sob o entardecer. Centro de Memória das Crianças Invisíveis. Um nome é o começo de uma vida. Lucas caminhava pelo corredor principal, agora revestido de vidro e painéis digitais. Cada parede contava uma história. Fotos, datas, gravações, depoimentos. Ali estavam os rostos de centenas de crianças que um dia ninguém quis ver, mas que agora pertenciam à história do país. Ele parou diante de uma grande instalação interativa no centro do salão.
Ao tocar o painel, nomes começaram a surgir em projeções de luz, girando lentamente ao redor. Cada nome pulsava como um coração. Impressionante, não é? Disse uma voz atrás dele. Era clara, mais velha, mas ainda com o mesmo brilho nos olhos. É mais do que isso, respondeu Lucas, sorrindo de leve. É como se o lugar tivesse aprendido a respirar. Ela se aproximou. Você conseguiu transformá-lo em algo bonito. A gente conseguiu, corrigiu ele. E Adriano também. Um silêncio sereno se instalou entre os dois. Lucas olhou em volta e lembrou-se do frio, da escuridão, do medo que um dia habitara ali. Agora, o som era outro. Risadas de visitantes, o eco suave de passos curiosos. A vida. O tempo é estranho, disse ele pensativo. Um dia eu fugi desse lugar. Hoje ele me lembra que o passado não precisa ser prisão. Clara assentiu. O passado só prende quando a gente não o entende. Lucas voltou o olhar para o painel, onde um novo nome surgia lentamente. Lucas Sampaio Ribeiro. Resgatado, 2015. Sorriu. Helena dizia que toda a vida merecia um registro. Acho que agora ela finalmente tem o dela, murmurou. Clara pousou a mão no ombro dele. E você continua escrevendo o seu. O som suave das projeções encheu o ambiente e Lucas fechou os olhos por um instante. Não havia mais dor, nem culpa, apenas continuidade. O galpão, que um dia fora um túmulo de vozes caladas, agora era um santuário de lembranças vivas. E no brilho das telas, o passado e o futuro pareciam finalmente se reconciliar. O entardecer dourava as ruas da cidade. Lucas caminhava devagar pela calçada, em frente ao Centro de Memória das Crianças Invisíveis, agora cheio de visitantes, risadas e luzes. O vento trazia um cheiro suave de chuva distante, e por um instante ele sentiu o mesmo frio que um dia conhecera. O frio da rua, da espera, do esquecimento. Do outro lado da via, algo chamou sua atenção. Uma menininha de cerca de 7 anos, sentada na calçada, abraçava uma boneca quebrada. Os cabelos emaranhados, o olhar desconfiado. Lucas se aproximou devagar. Ei, tudo bem? Perguntou com voz gentil. Ela o olhou, mas não respondeu. Apenas apertou a boneca contra o peito. Atrás dele, passos lentos se aproximaram. Adriano Vasques, agora com os cabelos completamente grisalhos, parou ao lado dele. O rosto mais envelhecido, mas o mesmo olhar sereno de sempre. Os dois se entreolharam, e Adriano deu um pequeno sorriso antes de se abaixar diante da menina. Qual é o seu nome, pequena? Perguntou com suavidade. Ela baixou o olhar, encolhendo os ombros. Eu não tenho. O silêncio que se seguiu foi breve, mas cheio de significados. Lucas e Adriano trocaram um olhar que dizia tudo. Lembranças de um galpão escuro, de promessas feitas no desespero, de vidas que se entrelaçaram por acaso e destino. Então, Adriano estendeu a mão para a menina e disse, sorrindo, então vamos te ajudar a ter um. Ela hesitou, depois segurou a mão dele. Os três caminharam juntos até o portão do instituto, enquanto a luz do entardecer banhava o letreiro dourado. Vozes, onde cada nome encontra seu lugar. E ali, sob aquele brilho quente, o passado finalmente se transformava em esperança. As correntes de um dia se tornaram redes, não de prisão, mas de vidas conectadas. E aí, o que achou dessa história emocionante? Conta pra gente aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu curtir e se inscreva no nosso canal. Até a próxima.